Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast. No episódio de hoje estamos aqui com o Rodrigo Barros, fundador e CEO da Boali, uma rede de franquias que tem crescido muito no mercado de alimentação saudável e tem estado presente em mais de 20 estados no Brasil e fora do país. De São Paulo para todo o Brasil, agora também nos Estados Unidos, com operações em Portugal, Espanha, muito em breve em outros países que o Rodrigo vai comentar aqui conosco. A Boali virou referência em fast food saudável com modelo de franquia que une propósito, inovação e performance. A gente vai descobrir hoje como que a Boali tem escalado com consistência, mantendo uma cultura muito forte, com foco em resultado, sempre olhando para a transformação de hábitos, né? E para você que está aqui agora, o Yungascast é uma iniciativa da Yungas, uma plataforma que ajuda redes a conseguirem crescer com padronização, organização e centralizando o relacionamento da matriz com as suas unidades. Sem mais delongas, vamos nessa. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Prazerzaço ter você aqui em Floripa conosco. Prazer, irmão. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Muito bom estar com vocês. Rodrigo, antes da gente começar, conta um pouco pra gente quem está nos ouvindo, quem está vendo você pela primeira vez, quem está conhecendo o nome da Boali. De onde que você veio, né? De onde surgiu a ideia? Como que foi a trajetória do Rodrigo empreendedor? Cara, a trajetória, ela começa no esporte, né? Acho que eu me desenvolvi como empreendedor primeiro no esporte. O esporte foi, de fato, quem me construiu. Eu fui jogador de futebol profissionalmente, não fui um grande jogador, né? Eu joguei em clubes medianos e joguei a segunda divisão do Campeonato Português, joguei no Campeonato Brasileiro aqui também, mas parei muito cedo. E justamente foi parando de jogar futebol que eu tomei a decisão de não ser medíocre. Porque eu tinha convicção aos 22 anos que eu tinha me tornado um jogador medíocre, que eu não ia ser o jogador que eu tinha sonhado em ser, de jogar no Real Madrid, no Coringão e no Milan, né? O Milan, os times da Itália naquela época voavam. E na prática eu falei, cara, eu vou parar de jogar futebol porque eu não quero, né, jogar a segunda divisão do Campeonato Português, que é o que eu estava jogando. Parei de jogar futebol e ali, sem dúvida, foi até aquele momento a decisão mais importante da minha vida, porque eu falei, daqui para frente tudo que eu for fazer é para de fato ter um resultado extraordinário. Extraordinário nada mais é do que acima da média, né? Quando a gente pensa no ordinário, o ordinário ele é a média. Quando fala medíocre, às vezes as pessoas se assustam um pouco, mas o medíocre está na média. Se você tiver na média, entenda que vai ser muito difícil você estar gerando um valor extraordinário, porque quem gera valor extraordinário está acima da média. E aquela decisão, eu não tenho dúvida que foi o que me trouxe até onde eu estou hoje, que foi a decisão de, cara, tudo que eu for fazer, vou querer gerar um valor acima da média. Depois de jogador de futebol, eu assistia muito um programa na Rede TV chamado Show Business. Quem apresentava era o João Dória Júnior. E ele entrevistava todas as semanas dois grandes empresários, dois grandes líderes do Brasil, do mundo. E assistindo aquele programa eu ouvi uma frase de um cara que inclusive hoje mora aqui em Florianópolis, que é o Rodrigo Cardoso, um palestrante. Ele falava o seguinte: me diga com quem andas que eu te direi para onde vai. Porque quem você é, você pode mudar, né? Você pode mudar, você pode melhorar a sua versão atual. E quando eu ouvi aquela frase, eu conectei diretamente com o programa que eu assisti e falei, cara, não tem como, todas as semanas, entrevistando dois grandes líderes, dois grandes empresários, ir para um lugar ruim. Você vai prosperar, não tem jeito. Então, em 2005, 2004, eu tomo a decisão, então, aos 23 anos, eu tinha acabado de parar de jogar futebol, né? Eu tomo a decisão de me tornar apresentador de televisão, por conta deste programa e por conta dessa visão de que se eu andasse com grandes líderes empresariais, eu me tornaria um grande líder empresarial. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei quase 10 anos na televisão. Em paralelo a isso, fui empreendendo e construindo outros negócios na área de comunicação. Então, eu tive revista, eu tive um negócio de eventos. Esse negócio de eventos eu vendi para a maior empresa de eventos da época que existia, que era uma empresa americana que tinha chegado no Brasil, e para comprar mercado ela fez alguns M&As. Eu fui um dos M&As. Esse foi o meu primeiro negócio, estou falando de 2009, eu tinha 28 anos. Foi o primeiro negócio que eu vendi que teve algum impacto na minha vida. Com esse dinheiro eu comprei uma participação numa faculdade, uma instituição de ensino, que foi em 2009. Em janeiro de 2010, e aí eu já vou conectar um pouco com o nosso mundo do franchising, eu levei a ideia para o Ricardo Bomeni, da ABF, para a gente poder criar uma plataforma de educação
para a Associação Brasileira de Franchising. E ali ele falou, pô, vamos fazer então. E o Ricardo era o presidente da ABF na época, e a gente então, com a ESPA, que era a minha instituição, nós criamos a plataforma de educação do franchising, que era a ABF Educação, que nasceu como Academia do Franchising, lá em 2010. Ficamos com a gestão 2010, 11, e aí em 2012 a gente saiu do negócio, a gente vendeu a faculdade, e automaticamente a ABF ficou com a gestão da Academia do Franchising. É ali que eu, de fato, estreito a minha relação com o franchising. Mas foi só em 2013 que, numa viagem para a NRA, que é a maior feira de food service do mundo, lá em Chicago, eu, junto com o time da BF, junto com as pessoas, né, a diretoria da BF, passei uma semana lá, e entre as pessoas que estavam lá, estava o Vitor Jansante e o Fernando Bueno, que são os caras que trouxeram a Salad Creations para o Brasil. Eu não estava quando eles trouxeram, mas foi em 2013 que, por conta dessa feira, a NRA, eu construí um vínculo ainda maior. Eles me convidaram para ser mentor deles. Naquela época eu morava no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a meca do empreendedorismo global. Eu tinha acabado de vender a faculdade, então eu estava lá meio que num momento sabático ali, transição. Estava estudando Design Thinking, um curso na Universidade de Stanford, lá na Califórnia, e aí eles me convidaram para ser mentor. Eu fiquei por 8, 9 meses como mentor deles, até o dia que eles falaram, tem um sócio nosso, tá indo trabalhar na IMC lá nos Estados Unidos, e ele vai vender a participação dele. E aí eu falei, quantos por cento ele tem? Tanto. Quanto ele quer? Tanto. E aí eu falei, tá fechado, eu vou ficar com a parte dele. Naquele momento eu tomei adesão por 2 grandes motivos, e eu acho que vale você que está me assistindo refletir, né? Tem 2 grandes pilares de decisão que eu avalio para você tomar adesão de investir ou não num negócio. Pessoas e mercado. Pessoas, gente boa, gente que sabe o que está fazendo, gente que tem perspectiva de longo prazo. E mercado, é o mercado que está crescendo. Você não tem mercado estável, você tem mercado crescendo e mercado descendo. Só tem esses 2 tipos de mercado. O mercado de alimentação saudável, sem dúvida, em 2013 ele estava crescendo. Hoje, ele está num momento espetacular, mas eu não tenho dúvida que ele está apontando cada vez mais para cima. Hoje está muito fácil falar de wellness, mas a decisão que eu tomei lá em 2013 foi em, de fato, investir em pessoas e mercado. Comprei uma participação na Salad Creations. 2 anos depois, nós compramos os americanos do Brasil e fundamos a Boali, que vem justamente de boa alimentação. Mas foi só em 2019, 4 anos depois da fundação da Boali, que de fato eu vim para o dia a dia da companhia. Naquela época nós tínhamos 29 operações, 10 operações próprias e 19 franquias. Eu venho para o dia a dia da companhia, e aí de lá para cá teve Covid no meio e tudo mais, mas a gente sai de 29 operações para mais de 130 operações hoje em contrato, batendo agora 100 operações abertas, e mais alguns M&As que a gente tem feito, que eu ainda não posso anunciar, infelizmente, mas a gente vai passar de 220 operações agora com os anúncios que a gente vai fazer nos próximos meses. Não, sensacional, Rodrigo. É muito bacana conseguir ouvir a trajetória dos empreendedores, como que às vezes as coisas vão se conectando com o passar do tempo, né? E como que momentos de inflexão, né? Como eventualmente a tua ida lá na NRA em Chicago, que te conectou com hoje, talvez, os teus sócios, com outros investidores. Eu já conheci o Vitor, né? Então nós éramos amigos ali há 5 anos já, mas de fato, o que fez com que a gente tivesse uma aproximação ainda maior, ele me convidasse para ser um mentor da companhia, e que foi o que resultou em receber o convite lá na frente para me tornar sócio, sem dúvida nenhuma, foi a NRA. Não, legal. Você comentou muito do mercado wellness, né? O quanto que isso tem crescido. Às vezes a gente está acompanhando nas redes sociais, vê que começa a ter uma posição em gôndolas no mercado com cada vez mais produtos com proteína adicionada, né? Muito se fala nisso, a gente vê vários esportes crescendo, corrida de rua no Brasil explodindo. Como que você vê, né, esse movimento que já estava numa crescente lá atrás e olhando agora também tendo essa crescente, o que muda de 2013 para 2025? Cara, falando em número real, número absoluto, só para você entender, o food service no Brasil, no primeiro semestre, deve ter crescido algo em torno de 6%, então abaixo de 10%, tá? A Boali cresceu 28%. Estou te falando que a gente cresceu quase 5 vezes o que o nosso mercado cresceu. Veja o quão importante é o negócio de wellness hoje.
né? Porque no final do dia eu sou o reflexo das novas escolhas. Tenho dúvida que quem está aqui assistindo a gente, quem está aqui presencialmente, quem está aqui nos assistindo, hoje come melhor do que comia há 5 anos. E assim, a cada 10 pessoas, 9 hoje comem melhor do que comia há 5 anos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que isso foi muito acelerado pela própria pandemia, né? A preocupação com a saúde. As pessoas começaram a ter uma preocupação e um nível de consciência que antes não tinham, né? E hoje está muito claro que sono, alimentação e exercício físico, atividade física, que sempre foi falado, tá? Mas hoje está muito claro o quanto isso impacta a vida das pessoas. E aí tem um ponto importante, né? Que eu acho que a juventude é o que faz as coisas ficarem mais bonitas ou não. A juventude hoje é uma juventude que está muito mais preocupada com a saúde. Então, enquanto há 30, 40, 50 anos atrás a juventude fumava cigarro para parecer hot, cool, eu sou um cara cool, eu fumo cigarro. Hoje você fuma cigarro e fala, meu, que mundo que você vive? Você tá em que ano aqui, bicho? Né? Hoje, o cara que não tá saudável, que não tá magro, ele é um cara que o amigo dele de verdade vai falar, cara, vamos fazer um exercício aí, cara, vamos emagrecer. Por quê? Porque é sua saúde, cara. Sua saúde. Hoje, se você tem um amigo gordo, você tem quase que uma obrigação de amigo de chegar pro cara e falar, não, cara, vamos emagrecer, pô. Vamos melhorar a tua alimentação aí, vamos melhorar teu sono, vamos fazer exercício. Vem aqui, vamos caminhar comigo, vamos pra academia. Por quê? Porque você quer o bem da pessoa. Não é uma questão estética, é uma questão de saúde, é uma questão de longevidade. E as pessoas estão ganhando esse nível de consciência. E eu falo isso, Marcos, muito claramente, porque você tem fotos aí para colocar depois se você quiser, mas eu, quando tomei a decisão de viver com muito mais coerência, principalmente como presidente da companhia, eu pesava mais de 100 quilos, cara. E eu tomei essa decisão porque teve um amigo meu médico que falou, cara, você vai morrer. Assim, que a gente vai morrer... Beleza, sabe, né? Mas quando... Mas que você vai morrer no curto espaço de tempo, cara, isso machuca. A hora que o cara te fala isso, você fala, pô, cara, mas você tá sendo meio forte, não tá? Ele falou, não. Médico ele, né? Não tô sendo forte não, cara, você vai morrer, cara. Eu tava com triglicérides acima de 360, assim, 368. Hoje, só pra você ter uma referência, é 60. Imagina. Tá 6 vezes mais. Provavelmente ele fala isso por vários aspectos da vida, né? Às vezes questão de sedentarismo, questão de alimentação, Exato. às vezes... E ele me falou um negócio que mexeu muito, que foi o seguinte, cara, mais do que você morrer, é você ter um AVC, é você ter um infarto, alguma coisa que deixe uma sequela. Aí você vai ver. E ali, cara, aquilo ali pegou muito forte. E aí, Dr. Maruoka, um abraço pra você, sou muito grato. Porque foi o cara que me acordou, cara. E me acordou falando a verdade, né? Porque muitas vezes... A pessoa quer fazer o papel do bonzinho, o papel do queridinho. Cara, o que faz bem para os outros é você falar a verdade, cara. Então, ele falou a verdade para mim e eu fui lá e melhorei. Então, hoje, esse movimento de saúde, ele é um movimento sem volta. A gente vai ver, cara, numa janela dos próximos 10 anos, sem dúvida nenhuma, a galera cuidar da saúde de um jeito absurdo. Então, eu diria que a gente entrou num novo ciclo. E esse ciclo ele não vai durar menos do que 5 a 10 anos de crescimento exponencial de wellness. Não só alimentação saudável, mas o mercado de saúde como um todo. Legal. Quando a gente olha para... O futuro é saudável. Legal. Quando a gente olha para as unidades da Boali, aí acho que você citou muito bem a pandemia, que talvez entrou muito como um catalisador dessa questão das pessoas que às vezes ficaram muito tempo paradas sem fazer nada, depois voltando ali, querendo fazer atividade física, se atendendo melhor ali para os hábitos de alimentação. Quando você olha para as unidades ali da Boali, as franquias que estão às vezes em shopping, que estão em loja de rua, o que você vê ali de tendência de crescimento, de delivery, das pessoas consumirem mais alimentação saudável? Como que vocês hoje estão distribuídos nesses modelos de lojas? O que tem melhor funcionado para a Boali? Sem dúvida nenhuma, o delivery ele cresceu muito nos últimos 5 anos e ele continua sendo tendência para os próximos 5. Sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que vale dar um passo atrás para te falar o seguinte. Hoje, no Brasil, 28% do mercado de alimentação é food service. 72% é food retail. O que é isso? Food retail é você ir no mercado, compra tua comida, vai para tua casa e cozinha. Isso é food retail. 72% está nessa agenda hoje. Só que quando eu olho para os Estados Unidos, quando eu olho para a China, quando o mercado de food service ele passa de 50%.
Nos Estados Unidos ele chega a 60%, na China ele está em 83%. Então, é uma tendência o mercado de food service dobrar de tamanho e o mercado de food retail diminuir. Essa é a tendência e isso vai acontecer. Aí você fala, não, Rodrigo, não acho que no Brasil vai acontecer isso. Então tá bom, queridão. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você e a sua esposa, ou você e o seu marido hoje, cozinham mais ou menos do que os seus pais e os pais dele. Você e seu marido cozinham mais ou menos do que seus pais e os seus pais cozinharam mais ou menos do que seus avós e do que seus bisavós. Tá respondido. É só olhar a galera aqui, ó, que tá aqui assistindo. É óbvio que é menos. Então, o food retail vai diminuir ou o food service vai aumentar. Esse aumento de mercado do food service vai trazer um dos benefícios, que é diminuir a margem da indústria no food service. Porque a margem da indústria para o food service ela precisa ser menor, né? No food retail, o food retail trabalha com uma margem muito menor do que o food service, tá? Por quê? Porque aqui no food service você tem um valor agregado muito maior. Mas na prática, quando eu aumento a indústria, quando eu aumento essa matéria-prima que vem para o food service, quando eu aumento o tamanho do food service no mercado de alimentação como um todo, e a indústria se prepara mais para fornecer no food service, eu consigo ficar mais competitivo no food service também. Então, cada vez mais, a conta de você ir no mercado, fazer a compra, levar para casa, cozinhar, ela fica muito Parelho. Ela fica muito parelha com o fato de você ir na rua comer, tal. Vai valer mais a pena você ficar aqui. É tipo tecnologia. Quanto mais escala, mais cai o preço. Outro dia eu fui no açougue, comprei um hambúrguer, um pão, um queijo. Você vai falar, putz, às vezes era o mesmo preço de ter comprado ter pedido no delivery, né? É isso. Então, esse ponto é importante de ser falado antes. Segundo, isso vai fazer com que o food service cresça. Esse food service crescendo, e aí assim, você tem o delivery, que é um delivery mais corporativo, que é a galera que está aqui no escritório trabalhando, que vai fazer o pedido e vai chegar aqui. Então você vai pedir boalha no beira-mar, vai chegar aqui, ele vai comer. Só que à noite esse cara já não está mais aqui. Ele vai estar na casa dele, provavelmente ele vai pedir na casa dele. Esse crescimento do delivery, ele também acompanha um pouco esse hábito do trabalho, né? E a gente teve um momento onde o Brasil ficou 100% home office, depois ficou híbrido, e hoje a gente já percebe um movimento de voltar para o escritório bastante grande. Esse movimento, ele também alavanca o food service, né? E aí a gente tem o balcão, que hoje para a gente é 70% do nosso negócio, 65%, 70% do nosso negócio, mas que antigamente era 95%, 100%. Então você vê que o balcão ele diminuiu frente ao delivery. E agora tem uma terceira agenda, que é o catering. E o catering para a gente está sendo cada vez mais importante. A gente tem uma operação hoje fazendo 40, 50 mil reais por mês em catering, né? Isso é muita coisa. Se você for olhar para um business que está falando de faturamento aí de 150 mil reais, 50 mil reais é um terço do negócio. É muita coisa, né? Para um dinheiro que antes não existia. E para um dinheiro que carrega um custo operacional menor do que o ponto de venda. Olha que interessante. Então, essa também é uma agenda importante dentro de um mercado que catering, que são os eventos. Antigamente, o máximo que você tinha era um lanche de metro, né? Mas era coxinha, esfirrinha, não sei o quê. Hoje a galera tá levando o wrap, tá levando um sanduíche natural, tá levando uma saladinha no copo, tá levando um suco no lugar da Coca-Cola e por aí vai. E aí é só você olhar a própria Coca-Cola que eu citei, se olhar o portfólio dela saudável, quanto ela está investindo em produtos mais naturais, produtos mais clean label, é absurdo. Então esse é o movimento que vai acontecer. Eu acredito que a Boali, quando eu penso em, a gente vai dobrar de tamanho para o ano que vem só como Boali de 130 para 250 operações, essas 250 operações, né, essas novas, vamos dizer, 100, 120 operações, eu diria que mais da metade são operações de rua. Uma boa parte dessas operações serão operações corporativas dentro de centros comerciais, como é o caso onde a gente está aqui, né, o prédio de vocês, tem algumas operações de comida aqui embaixo. A gente vai estar bem parecido com isso, a gente já tem hoje pelo menos umas 30 operações nesse modelo, mas o que mais vai crescer são operações de rua, especialmente fora das principais capitais, né? Eu diria que fora das principais capitais, uma loja Boali na rua, com um ambiente que proporciona um valor agregado um pouquinho maior, que permite uma experiência
final para o consumidor, para o cliente, mais elevada, eu vejo que esse é um pouquinho da tendência de futuro. Você vai numa Boali, numa puta loja legal pra caramba, num ticket que é o mesmo ticket que você tem na praça de alimentação, só que você tem uma experiência de consumo muito mais legal. Você tem uma loja, você tem um ambiente, você tem uma música rolando, sabe? Então eu vejo que essa é a tendência. Objetivamente falando, o que muda? A gente aumenta um pouquinho o CAPEX, ou seja, o investimento inicial do franqueado vai aumentar, mas na prática eu melhoro o OPEX, eu melhoro o custo de ocupação. Então, por mais que ele invista aqui 50, 100 mil reais a mais na inauguração da operação, ele vai diminuir talvez 3, 4, 5 pontos percentuais no custo de ocupação. E aí essa diferença faz com que ele aumente o CAPEX, mas coloque mais dinheiro no bolso no mês a mês. Pô, legal. E aí, Rodrigo, acho que a gente falou muito aí do potencial de escala que vocês têm, potencial de crescimento, e não tem como falar de crescimento nos próximos anos sem falar de inteligência artificial, né? Um tema que a gente conversou bastante no almoço, agora há pouco a gente estava tendo uma agenda ali, e a quantidade de oportunidades que a gente vê de ganhar muito mais produtividade no trabalho, talvez com a mesma, o mesmo esforço, né? Com a mesma carga de trabalho que a gente tem hoje de pessoas, né? Como que você visualiza a inteligência artificial auxiliando você no dia a dia da operação aqui da Boali? Veja, primeiro eu acho que é importante dizer que a perspectiva que eu tenho do mundo é que o mundo só melhora. Às vezes, se você fizer um recorte do último ano, dependendo do que aconteceu na sua vida, nesse último ano, na vida da sua família, o mundo ficou muito pior. Mas isso é só a sua perspectiva. Porque se você ampliar essa sua visão e fizer um recorte dos últimos 100 anos, com dados, só baseado em dados, e eu te sugiro inclusive um livro chamado Factfulness. Muito bom esse livro. Só baseado em dados, o mundo só melhorou, tá? Só melhorou. Quando a gente pensa em inteligência artificial, você tem downside? Claro que você tem downside. Como tudo, quando você sai daquela era do carvão e entra numa era industrial, as máquinas, no primeiro momento, substituíram algumas pessoas ali. Só que essa workforce, essa força de trabalho, depois, ela se qualificou, ela se educou e ela foi viver uma vida muito melhor. E depois da internet, isso aconteceu de novo. E agora, com a inteligência artificial, vai ser a maior disrupção da história da humanidade. Vai ser a disrupção mais rápida na história da humanidade. Poxa, Rodrigo, mas a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que podem acontecer, ou que... Não tenho dúvida. E esse cuidado, provavelmente, a sociedade vai ter que se organizar para isso. Isso daqui é tipo assim, ó, tem um buraco na rua. Você tá lá passando naquele buraco, todo dia você passa, todo dia você reclama, mas você continua passando. O dia que a gente tiver que fechar aquela rua para arrumar o buraco, vai ser pior o trânsito, não vai? Vai. Só que depois que arrumar o buraco, o que vai acontecer? Vai fluir muito melhor e você não tem mais o buraco, beleza? É o que vai acontecer. A gente está na fase agora de arrumar o buraco. Então, assim, vai trazer alguns problemas novos, não tem jeito. Vai trazer. A gente vai ter problemas novos enquanto sociedade. Mas o fato é que a gente vai viver muito melhor. O fato é que a gente vai ter muito mais tempo para viver. O fato é que você vai ter muito mais tempo para se relacionar com as pessoas que você ama. O fato é que você vai ter muito mais tempo para fazer aquilo que você curte fazer, para fazer um esporte, para viajar, para fazer outras coisas. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai trazer uma economia importante de tempo para a gente, né? Eu não tenho dúvida que quando a gente olha para uma janela de 2 a 5 anos, a gente vai ter dois tipos de empresa. Aquelas que já estarão sendo geridas por agentes de inteligência artificial e aquelas que vão estar fechadas ou fechando. Eu não tenho dúvida que essa é uma realidade para o mundo corporativo. Se você é empresário, se você é empresário e ainda não começou a implantar inteligência artificial no seu negócio, você vai ficar para trás e talvez você não vai existir mais em 5 anos. Acho que isso é muito importante ter claro, porque você vai perder competitividade, não tem como. E aí, sem dúvida, grande, né, jogando confete aqui para vocês, eu acredito muito que vocês vão poder trazer uma eficiência operacional muito grande quando a gente fala de mundo do franchising e vão possibilitar as empresas crescerem com menos OPEX. E aí eu não tenho dúvida que esse futuro de vocês é um futuro brilhante. Boa, não, legal. A gente tem conversado muito e visto muita oportunidade, porque a gente realmente vê alguns clientes, não necessariamente franqueadores, mas empresas que trabalham em rede, existe um desafio que é a barreira inicial, né? Às vezes a dúvida, por onde eu começo, o que eu posso fazer, o que eu não posso, tem essa questão mais intangível, né? Do que é
permitido, do que é legal, né? E às vezes é um dado que vai ficar ali, a IA vai aprender com o teu dado, né? Às vezes o cara fica meio precioso pensando que às vezes vai perder alguma informação. E a gente consegue ver inúmeras iniciativas que a gente consegue aumentar o tempo de resolutividade das dúvidas que são mais cotidianas, conseguir entregar de forma mais mastigada a informação, a dúvida que às vezes Cara, o que a gente está fazendo hoje é basicamente treinando todo o nosso time para saber gerir uma IA. Então, a gente está treinando o nosso time para saber gerir um agente artificial. Esse é um fato. Assim, a pessoa do supply, a pessoa do marketing, ela está sendo treinada para saber fazer a gestão do agente. E aí, a diferença do que todo mundo está vivendo de inteligência artificial hoje é porque o ponto de contato que a gente tem, as referências que a gente tem com inteligência artificial é de assessor. Ou seja, você pergunta no chat GPT, ele te responde e tal. Recentemente, quem assina o Chat Plus está começando a ter experiência com o agente. Né? E o agente, ele não é só a reação e resposta. O agente, ele executa. Então, o agente, ele é o programador. Ele vai lá, ele vai resolver algo que você está dando para ele. Então, ele vai executar tarefas. E para fazer isso, ele precisa de ferramentas. Né? E aí, quanto mais ferramentas o agente tem, mais capacidade e mais resolutivo ele se torna. Eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos, 50%, 60%, 70% da Boali vai estar sendo gerida por agente. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, eu melhoro a qualidade de vida de quem trabalha comigo, mas, acima de tudo, eu melhoro a minha capacidade de escala com mais eficiência operacional. Então, as pessoas que trabalham comigo hoje, vão continuar trabalhando comigo, a gente vai crescer de tamanho, essas pessoas vão se tornar mais inteligentes, a gente vai ter mais resultado com a companhia e essas pessoas, todas elas, sem nenhuma exceção, vão capturar parte desse resultado. Ou seja, vai ter aumento na base salarial, vai ter aumento de bonificação, vai ter aumento de qualidade de vida e por aí vai. Então, acho que o futuro ele é promissor nesse sentido. Putz, podemos aqui discutir tudo que pode dar problema, podemos, mas a gente não vai mexer nisso. Todo mundo que está assistindo a gente, que nesse momento achar que o que eu estou falando aqui é baboseira, daqui a 2 anos vai estar sofrendo com isso. Boa. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Rodrigo, quando a gente fala dos agentes de IA, acho que tem muitas coisas que envolvem o treinamento, né? Então, às vezes, o robô, assim que ele for criado, o agente, ele não vai ter muita referência enquanto a gente não vai inserindo informações nele. Eu queria que você trouxesse um pouco, você como fundador, como CEO, quando olha para as unidades, para as operações, quando você olha para as métricas para saber o quão saudável uma operação está, que tipo de indicadores você olha que você colocaria, por exemplo, num agente de IA para conseguir balizar, por exemplo, se aquela loja não está performando tão bem nesse indicador, então eu tenho um plano de gestão. O que você olha enquanto gestor? Cara, vamos lá. Quando a gente olha para food service, que é o nosso segmento, a gente tem 3 grandes indicadores. O CMV, né, que é o custo de mercadoria vendida, e aí você tem hoje o CMV no food service, ele é algo que vai estar em torno de 30%, 32%. Tem companhias que, dependendo do segmento, vão trabalhar com 35%, 37%, mas eu diria que a grande referência está na casa dos 30%. Depois disso, você tem um custo de ocupação total, que é o famoso CTO. Esse CTO, a gente vai sempre buscar a casa dos 10%. Óbvio que menos, melhor, mas que é um pouco da conta que eu falei. Na rua, esse CTO vai baixar. Ele não vai estar em 10, ele vai estar em 7, talvez. No shopping, esse CTO vai aumentar. Só que aí eu tenho uma força de venda e um esforço de venda maior na rua do que eu tenho no shopping. Então, isso também vai mexer. Hoje, o CTO médio da Boali é 11,7. Então, por exemplo, se fosse para educar minha inteligência artificial, eu colocaria uma linha, até 28 no CMV, você está verde claro. Se você tiver de 28 a 32, você está numa zona laranja, que é uma zona adequada. Se você tiver acima de 32, você já vai para uma amarelinha, acima de 35 você é vermelho e ferrou. E aí vou ensinar esse agente a ter uma próxima versão do agente dele, que aí é onde a gente entra na camada de multi-agente, que aí a gente está falando de uma sofisticação do negócio, mas que falando o seguinte, cara, o problema tá na compra do queijo, o problema tá em tal coisa. E aí ele para de comprar, ele diminui a compra, por aí vai, que aí já é. Estamos falando da próxima camada aqui. Isso no CMV. No CTO, eu posso muito bem chegar para a gente e falar o seguinte,
minha média é 11,7, então se você tiver entre 11 e 12, você está ok, está na zona laranja. E aí eu posso mudar por modelo de negócio, falar, ó, abaixo de 10%, se for rua, eu vou preferir 7, mas até 10 está ok, mas se tiver acima de 10 na rua, pô, eu tenho um problema, eu dou o e-mail do proprietário para ele ou da imobiliária e falo para ele, ó, monta um e-mail, faz uma defesa, mostra o meu faturamento dos últimos 6 meses e mostra por que eu preciso de um desconto no aluguel. E, cara, essa daí é a próxima versão. Ele vai lá, ele vai discutir, ele vai ter repertório para isso. Né? Se você fala, pô, quem tem mais repertório, eu, Rodrigo, ou um agente treinado para fazer negociação? O agente 10 vezes. Ou melhor, 100 vezes, 1000 vezes. Ele tem muito mais repertório. E o mais interessante é que o repertório do agente, ele é um repertório, ele não é infinito, mas ele é um repertório muito broad, ele é um repertório da internet inteira, pô. É muito mais fácil, eu nunca vou conseguir ser mais inteligente que ele. Inclusive, um dos erros das pessoas inteligentes é acharem que vão continuar sendo mais inteligentes que o agente. Isso não vai acontecer, principalmente em tempo de resposta, né? E aí vem o terceiro ponto, que é o CMO, que é o custo de mão de obra, né? Que aí a gente está falando aí de, se eu estou falando de 30, 10, aqui eu estou falando de entre 15% e 19%. Tá? Então, eu estou falando, obviamente, em algumas operações o 10 vai virar 14, o 30 está em 32 e o 17 está 19. Pô, essa operação está sofrendo um pouquinho mais em termos de resultado final. Mas esses são os 3 grandes indicadores que a gente tem no food service e eu conseguiria, conseguiria não. A gente está trabalhando o escopo de agentes para trabalharem com isso nos próximos, eu diria, a gente tem sprints aí para entregas trimestrais, mas eu diria que dentro de 2026 a gente certamente vai ter agente mandando e-mail para negociar aluguel. Não, muito legal. Acho que esses exemplos todos que você trouxe abre muito a cabeça assim para ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de quais referências a gente tem. Às vezes a gente fica lá refém, né, de usar ali para escrever um e-mail melhor, para coisas operacionais do dia a dia, mas quando a gente conecta com todas as possibilidades, outro dia a gente estava até conversando aqui, todas essas possibilidades que a gente consegue fazer com que a IA vá seguindo num caminho que depois, cara, ela tá aprendida, ela vai por conta e otimiza muito mais ali a rotina de todo mundo, né? E você imagina o seguinte, cara, vamos pensar aqui em 200 operações. Como que o meu time de expansão vai conseguir fazer 200 negociações? Não vai. A IA, se ela tiver o indicador necessário para disparar um e-mail, está resolvido. Está resolvido. E o que aconteceu no começo do ano ou no ano passado, a galera começou a usar IA e elas começaram a alucinar demais e tal, acabou, já não tem mais isso, cara. A IA que está alucinando hoje, pô, ela está super antiquada, porque não alucina mais, cara. As IAs estão muito mais inteligentes. E de novo, tá, gente, falando aqui, eu estou fazendo um recorte de todos os benefícios que a IA pode trazer. A gente não está falando aqui, pô, o que pode acontecer e tal. A gente tem outra discussão para ser feita, mas eu estou falando aqui dos benefícios. Que isso vai acontecer, tá? Vai acontecer, não tenha dúvida. Boa. Eu queria falar um pouquinho agora, antes da gente entrar no tema final ali, sobre a parte de internacionalização. A gente vê que a Boali começou há algum tempo atrás olhar para fora do Brasil, né? Inclusive com algumas operações fora, você tem aqui algumas, né? Estados Unidos, olhando para Portugal, Espanha, você mesmo citou Dubai, Emirados Árabes, né? Queria que você contasse um pouco para a gente, até porque talvez a Boali inicialmente surgiu de uma visita em Chicago, né? E agora vocês entrando para lá. O que tem sido de maior desafio para vocês nessa expansão e o que você vê de semelhanças e diferenças das operações que vocês têm aqui no Brasil? Ô Marcos, eu acho que antes de falar sobre o que a gente vê para a Boali, eu quero falar sobre o que eu vejo do empreendedor brasileiro, tá? Ótimo. O empreendedor brasileiro, historicamente, ele foi sempre um empreendedor mais por necessidade do que por oportunidade. Eu te falo isso porque, por exemplo, quando eu pego os meus tios, o tio empreendedor, ele foi aquele tio que falou, velho, eu não sou executivo, eu não vou estar no mercado, eu não sou inteligente o suficiente para poder ser contratado por ninguém, pô. O que eu tenho que fazer? Tenho que arregaçar a manga e trabalhar. Esse cara que conseguiu ficar bem sucedido fazendo isso, ele foi quase que uma raridade.
Porque todo mundo ficou ali, ó, ralando. Agora, o cara que deu muito certo foi uma raridade. Com o tempo, a gente foi qualificando o brasileiro de uma forma geral. O brasileiro foi se qualificando, ele foi tendo uma educação cada vez melhor. Nos últimos 20 anos, o empreendedor por oportunidade no Brasil cresceu muito, que é, historicamente, um empreendedor americano há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, nos últimos 20 anos, esse empreendedor por oportunidade cresceu muito, que é o caso, por exemplo, da Yungas. A Yungas é um empreendimento que nasceu por um empreendedor que visualizou uma oportunidade. Vocês não foram empreendedores por necessidade. Pô, não consigo ser contratado por ninguém, não tenho carreira executiva para seguir, vou empreender. Não, ao contrário. Vocês falaram, porra, eu estou escolhendo sair da carreira executiva porque eu quero empreender. Veja, com essas duas coisas que eu acabei de te falar, eu entendo que a gente está saindo daquele momento em que o empreendedor brasileiro falava assim, o mercado brasileiro é muito grande, então eu vou explorar o mercado brasileiro e não vou pensar lá fora. Hoje em dia, o brasileiro que está empreendendo aqui, já teve sucesso e falou assim, cara, por que não explorar o mundo? Ele começou a perceber que ele consegue sim ser competitivo lá fora. Ele consegue sim empreender fora do Brasil. E aí, no nosso caso, da Boali, e agora eu fiz essa visão um pouco mais ampla para dizer para você que eu não tenho dúvida que daqui a 5, 10 anos a gente vai ver inúmeros empreendedores brasileiros fazendo sucesso lá fora. Né? No nosso segmento, por exemplo, que tem a ver com comida, a Oakberry hoje é o maior fenômeno fora do Brasil. Mais de 80% do revenue, do negócio Oakberry não está no Brasil. E eu falo muito com o Jorge sobre isso, eu acho que eles são um grande case, né, desse nosso segmento. E aí, quando a gente olha para a Boali, em 2022, a gente fechou o primeiro contrato internacional com a Cisco, que é a distribuidora de alimentos. O que eu quero te falar é o seguinte, a gente não está montando loja em 25 porque a gente viajou para os Estados Unidos e falou, vamos abrir uma loja, alugamos um ponto e vamos lá. A gente vem trabalhando isso desde 2022. Então, acho que essa é a diferença do empreendedor que antes ia lá, aluga o ponto, monta, e fazia meio que na raça só. A gente não está fazendo isso na raça, a gente está fazendo isso com estratégia, a gente está fazendo isso com planejamento, a gente está fazendo isso com uma visão muito estruturada. Então, essa é a grande diferença de empreender da forma que a gente está empreendendo e de empreender como talvez o meu avô empreendeu quando ele montou um bar dele. Né? E aí eu tenho um ponto importante aqui. Existem ensinamentos, por exemplo, em Portugal, que a gente está trazendo para o Brasil, como, por exemplo, os nossos bowls. A categoria mais vendida da Boali no Brasil é a salada. Depois da salada é o wrap. Depois do wrap é o bowl. Em Portugal é o bowl. Depois o wrap, depois a salada. A gente entendeu que existe um posicionamento para o bowl no Brasil que vai atrair um público que não é o consumidor de salada, que não é o consumidor do wrap, mas que ele consome o bowl. Porque é uma comida conforto, é uma comida que acolhe mais. Então, o que a gente vai fazer? Próximo cardápio, a gente está investindo em bowl. Então, a gente já tinha os bowls, mas a gente nunca olhou para isso de uma forma mais profunda. A gente olhou agora de uma forma muito profunda para os bowls. A gente está melhorando comunicação, a gente está melhorando produto. Enfim, aí eu não vou dar tantos spoilers aqui, mas a gente está melhorando muita coisa legal que vai evidenciar mais essa categoria. E sem dúvida nenhuma, isso ajuda a gente na entrada nos Estados Unidos, no mercado americano, que, olhando para o mercado brasileiro, talvez em 2 anos o mercado americano seja mais relevante para a gente do que o mercado brasileiro em faturamento. Né? Talvez com 30 lojas nos Estados Unidos, eu vou fazer mais geração de caixa do que eu vou estar fazendo com 200 lojas no Brasil. Assim, não sei se com 200, mas com 150. Né? Então, acho que essa diferença de mercado ela é muito relevante. E aí você imagina que beleza. A gente fazendo muito sucesso lá fora, sendo uma empresa brasileira, fazendo sucesso no Brasil também. Eu não tenho dúvida que a gente vai exportar vários empreendedores, a gente vai exportar a nossa cultura. Eu acho que a cultura é, sem dúvida, o maior patrimônio que a Boali tem hoje. E eu estou muito feliz por tudo que a gente está vivendo e estou feliz de estar fazendo isso de uma forma muito estruturada. Boa, não, muito legal.
E olhando para os próximos anos, assim, a gente falou muito do mercado wellness, né? Do mercado fit. Eu imagino que a Boali tenha muitos planos para conseguir explorar cada vez mais esse mercado, com o potencial que você citou ali, atingir mais de centenas de lojas, né? Olhando para o Brasil, para fora. O que você imagina aí como grande referência aí para a Boali no futuro? Cara, hoje, se a gente olhar no Brasil, a gente é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. E assim, a gente é disparado, tá? Porque eu sei que tem outras redes que tem ali talvez 40, 50 operações, mas que em volume de faturamento é muito menor, né? Por loja ali. Então a gente realmente é muito maior do que essas operações. Só que quando a gente olha para Estados Unidos, por exemplo, e eu olho para uma Sweet Green com 150 lojas, é uma companhia de 4 bi de dólar. Quando eu olho para o Cava, que se posiciona como Mediterrâneo, mas é uma companhia Mediterrâneo / Healthy Food, ela é uma companhia de 10 bi de dólar hoje com 360 operações. Inclusive, eles acabaram de comprar a Honest Greens, que é uma empresa espanhola, que tem 30 operações entre Espanha e Portugal. E o Cava, né, o grupo do Cava acabou de comprar, hoje o market cap do Cava 10 bi de dólar, é sem dúvida a maior empresa do segmento que a gente tem hoje no mundo. E eles deixaram claro que eles vão focar no mercado americano e eles foram para a Europa com Honest Green. Então, eu vejo uma estratégia muito clara aqui de que provavelmente eles vão focar em M&A para conquistar mais mercado e não crescer a marca. Isso traz uma possibilidade da gente ser a maior do mundo mais rápido, porque que é o que eu quero ser, né? Então, numa visão otimista, eu acho que dá para fazer isso em 5 anos. Numa visão pé no chão, em até 10 anos dá para fazer, né? Porque a gente tem a agilidade do brasileiro, mas com uma maturidade de empreendedor de 20 anos empreendendo. Não é a primeira vez que eu tenho empresa nos Estados Unidos, não é a primeira vez que eu empreendo na Europa, porque eu morei em Berlim durante 2 anos na Europa empreendendo. Então, assim, eu me sinto muito pronto para fazer isso hoje. E o mercado brasileiro, ele não tem os níveis de recurso em termos de funding que o mercado americano tem, mas ele também não tem o volume de oferta de empreendedores que o mercado americano tem. Então, hoje, o que eu tenho visto é os grandes fundings e a galera que tem dinheiro para investir estão procurando grandes empreendedores, né? E eu entendo que a gente é uma solução para isso. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai investir muito na gente para poder construir a maior empresa do mundo no segmento. E a gente está muito pronto para essas conversas, a gente tem feito conversas bastante importantes, e não tenho dúvida que até o final de 25 a gente vai ter novidades muito boas. Boa, não. Bem bacana. A gente trocou bastante conversa aqui de assuntos diferentes, não só agora no papo, mas antes ali de começar a gravação. Acho que existem inúmeras oportunidades e a gente vê a Boali jogando outros patamares, jogando campeonatos acima, né, de novas divisões. Então, fico muito feliz de dividir essa jornada junto com vocês aqui pela Yungas como parceiro de vocês. Eu queria, para a gente chegar aqui nos minutos finais aí do nosso episódio, que você contasse para a gente um pouco algum aprendizado que você teve, de algum desafio difícil que você superou, alguma mensagem aí que você queira passar para quem está nos ouvindo, quem está nesse mercado de alimentação saudável, que pode ajudar com base em alguma experiência tua ou da Boali aí que você teve aí nessa tua jornada. Cara, para mim, a gente vive o melhor momento do mundo para empreender agora, 2025. O mundo nunca foi tão top para empreender. Nunca foi tão fácil. Por quê? Porque antes era sobre informação. Então, o cara tinha informação, ele usava aquilo como leverage, como a favor dele. Hoje, todo mundo tem a informação. Então, a informação ela democratizou. A informação ela fez com que o João, o Pedro, a Maria e a Marina tivessem, se não no mesmo nível, muito próximos em termos de conhecimento, né? Óbvio que daí quem quer mais, busca mais e assim vai, mas está democratizado. Hoje, mais do que a informação, as ferramentas também democratizaram. E aí, quando você tem informação, quando você tem ferramenta, você tem os principais recursos para executar o que quer que seja. Se você lateralizar teu conhecimento, ampliar o teu repertório, você tem a capacidade de competir com o cara que é o maior do mundo. É uma coisa maluca. Antigamente não dava, mano. Se ele tinha mais dinheiro, ele acabava com você. Hoje não.
Hoje o dinheiro ele é só uma ferramenta para encontro de intenções. Então, se você realmente lateralizou o repertório, construiu uma visão de médio e longo prazo, você tem informação, você tem conhecimento, você tem ferramenta, você pode ativar recursos existentes para conquistar novos recursos. O dinheiro vai ser só uma ferramenta. Eu não tenho dúvida. Todo mundo que está me assistindo, para de dar desculpa que você não tem dinheiro. O mercado está sobrando dinheiro. Não tem em quem investir. Então, se você é um empreendedor que tem a visão, que tem repertório, que está com a informação correta, que está com a ferramenta correta, porque essa ferramenta e essa informação elas estão aí, acessíveis. Todo mundo pode explorar, todo mundo pode ter acesso. Não precisa de dinheiro para acessar a informação, para acessar a ferramenta. Cara, com informação, com ferramenta e visão, você pode construir qualquer coisa, porque o dinheiro você vai achar. Boa, sensacional. Pra gente, Rodrigo, foi um prazer enorme ter você conosco aqui no episódio de hoje. A gente conseguiu explorar por inúmeros temas, né, sobre agentes de inteligência artificial, falamos também sobre internacionalização, várias dicas sobre o mercado e tendências fitness. Então, a gente tem sempre explorado histórias dos empreendedores e os desafios também dentro das suas respectivas operações. Legal demais. Cara, tem uma coisa que eu acho que faltou trazer dentro da pergunta que você me fez e agora nessa conclusão que você trouxe, que assim, eu falei que a cultura é o maior patrimônio da Boali hoje, mas para mim cultura é o maior patrimônio de qualquer companhia. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas não são as pessoas, a cultura é que define quem são as pessoas. Então a cultura, ela é o maior patrimônio. E aí tem uma parada que está acontecendo muito no mundo de wellness e fitness, que é essa parada do movimento, né? Movimento, ele faz parte da cultura. Eu trago a cultura em 3 pilares: visão e propósito, que é o que direciona a decisão; valores e crenças, que é aquele comportamento, é aquilo que a empresa vive todos os dias; e o movimento da empresa. E esse movimento que a gente vê no mercado de wellness acontecendo, grupos de corrida de rua e por aí vai, ele é um movimento que todos vocês, todos nós, temos a oportunidade de fazer os nossos próprios movimentos. Então, assim, você entender que movimento que você pode liderar, que movimento que você pode, levantar e se posicionar, eu não tenho dúvida que você vai ter mercado. O grande problema, muitas vezes, é que eu vejo um empreendedor que não quer se posicionar. E aí a falta de posicionamento não te faz liderar nada. Porque se você não se posiciona, você não lidera, você não constrói a sua própria identidade. E o que a gente vem fazendo é justamente se posicionar para ter identidade e liderar um movimento. A gente acredita que o futuro é saudável. As próprias presenças da marca da Boali já têm se associado justamente em movimentos que se aproximam disso. Também, né? Quando a gente pensa em patrocínio do Ironman Brasil, patrocínio da Porsche Cup Brasil, patrocínio do Rally dos Sertões, patrocínio agora da WSL no surf, são todas iniciativas que trazem um awareness para a marca com posicionamento. Então você não traz o awareness sem posicionamento, sem dizer quem você é. Você traz um awareness posicionado. E isso, sem dúvida, que é muito, muito importante. Legal, sensacional. Alguma mensagem final? A mensagem final é que o mundo é muito melhor do que parece ser. E se você, de fato, não está enxergando dessa forma, vai ampliar a tua perspectiva e vai construir um mundo melhor, porque ele depende muito mais de você do que você imagina. Boa, sensacional. Rodrigo, obrigado aqui mais uma vez aí pela participação no episódio. Pra gente foi um prazer receber você aqui no nosso escritório, aqui em Floripa, passar o dia trocando várias oportunidades e conhecimentos aqui contigo. É sempre muito inspirador bater um papo contigo, então muito obrigado mais uma vez. Valeu. E assim a gente finaliza mais um episódio do YungasCast com o Rodrigo Barros, fundador e CEO da Boali, rede de alimentação que tem crescido demais no mercado, uma das maiores redes do mercado fitness do Brasil, em breve. Não, é a maior, do mundo, né? Em breve do mundo. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com quem você acha que pode se interessar também, ter algum insight bacana que possa aplicar na prática. A gente fica por aqui. Se você não conhece mais sobre a Yungas, acesse o nosso site www.yungas.com.br e conheça mais sobre como que a gente pode auxiliar você a centralizar os seus processos e a sua comunicação com as unidades da ponta. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos episódios. Até lá!